E hoje nós vamos iniciar, então, mais uma aula e vamos falar sobre homeopatia para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Tá? Então, vamos começar falando um pouquinho do que é o TDAH. Né? É um transtorno, ele é caracterizado pela presença de sintomas contínuos resultantes de diferenças fisiológicas no cérebro, que vão fazer com que os indivíduos exibam consistentemente extrema desatenção, impulsividade e, em muitos casos, até a hiperatividade. Então, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que se inicia na infância e pode ir até a idade adulta. Geralmente, ele é reconhecido apenas quando a criança ingressa na escola, né? Porque é um período em que as dificuldades de atenção, inquietude, elas são percebidas pelos professores, porque os professores vão comparar essa criança com outras crianças da mesma idade, no mesmo ambiente, desenvolvimento das atividades, né? Então, nesse período é que é diagnosticado, ou pelo menos se tem a suspeita desse tipo de transtorno. Além dos sinais, então, de desatenção, distração excessiva, a gente observa também o que? Uma incapacidade, que esses indivíduos apresentam de seguir instruções simples, como, por exemplo, esperar na fila, se revezar. E as reações, geralmente são com agressividade, as pequenas frustrações que ocorrem no dia a dia, né? Então, a gente pode observar uma agressividade nesse tipo de reação. Também é comum, essas crianças apresentarem problemas na organização acadêmica, terem dificuldade de manter, relação de amizade com as demais crianças da idade. Então, o transtorno, ele interfere no desenvolvimento desse indivíduo, podendo gerar distúrbios motores perceptíveis, né? Cognitivos, comportamentais. Mas é importante, gente, a gente destacar aqui uma coisa, tá? Que o fato de a criança apresentar um mau comportamento não significa que ela tem TDAH, tá? Às vezes é só uma criança mal educada mesmo. Então, é necessário levar em consideração, sim, a observação dos professores, né, e de quem está educando essa criança, mas ir em busca de um diagnóstico assertivo. Então, a homeopatia, ela tem um excelente escopo no tratamento do TDAH, com resultados bem significativos. E esse é o motivo da nossa aula, né? Aqui eu vou passar três medicamentos e mais algumas sugestões que vocês podem estar dando uma olhada. Mas, veja, a gente vai levar em conta a totalidade do indivíduo, o rol de medicamentos homeopáticos disponíveis, né? O tratamento geralmente é definido com base nisso. E dentre os medicamentos que eu vou citar hoje, que são três e mais umas sugestões, aqui eu tenho a beladona, que é para aquelas crianças que são muito ativas, agitadas, com tendência à violência, que batem, que mordem, que destroem, que encontram, né, elas são ansiosas, né? Elas destroem tudo que elas encontram e ainda elas são ansiosas, elas têm aversão à luz, a ruídos e têm medo de cães. Os sintomas mentais de excitação, eles costumam melhorar com uma dieta mais leve. Então, geralmente a gente recomenda que essa criança vá ao nutricionista, dê uma olhada, né? Passe um scanner na dieta dessa criança e prescreva uma dieta leve para melhorar esses sintomas de excitação mental. E são crianças que têm muita imaginação e irritabilidade extrema aos tecidos, então sempre demonstram muita alergia, tá? De pele. O segundo medicamento é a camomila vulgaris. Então, ela é para aquelas crianças que são irritadas, ressentidas e que não gostam que falem com elas. Elas costumam, ser ansiosas, agitadas, hipersensíveis psiquicamente falando, caprichosas. São crianças caprichosas no sentido de muito capricho, sabe? Ai, qualquer coisinha, melindrosas ali que a gente fala. E muito sensível à dor. É uma criança teimosa, obstinada, sempre insatisfeita, intolerante e intolerável, tá? Com crises de raiva que vão deixar essa criança doente. Então, o que deixa essa criança doente frequentemente são as crises de raiva. Inquietação excessiva, ansiedade física em geral. E aí nós vamos para o terceiro medicamento,
que é a cófia tosta. Então, essa é para crianças excitáveis e com grande alternância de humor. São muito agitados, são angustiados, com tendência à insônia, mas são crianças versáteis, com pensamentos vivos, e elas têm seu sintoma melhorado quando fazem exercícios físicos, mas elas têm aversão ao ar livre, então esses exercícios físicos, eles devem ser feitos, em ambiente fechado. O agravamento dos sintomas, ele vai se dar com o frio. Então, os sintomas, da criança cough, a tosta, né, que a gente vai indicar esse medicamento para ela, ele vai agravar com o frio à noite, devido a emoções excessivas, e vai melhorar com o calor enquanto está deitado, como eu já havia falado, fazendo exercícios físicos, né, mais em ambientes, é, que não estejam ao ar livres, mais fechados, tá? E ainda, em adição, né, a essas medicações principais ali que eu falei, nós podemos estar utilizando também no tratamento do TDAH, agáricos muscáricos, argentum nitricum, arsenicum album, barita carbônica, sina, geosemium, heparsulfur, cálium fosfórico, laqueses, licopódium, mercúrio solubilis, mochus, nux vomica, silícia, Staphysagra, Stramonium e tarântula. Como que eu sei qual medicamento usar, Ana? Na consulta homeopática, nós vamos coletar todos esses dados. Se você quer, saber mais sobre consulta homeopática, nós temos uma aula aqui, falando sobre isso, né? Então, lá ali a gente vai coletar todos os dados e a gente vai, saber melhor quais medicamentos a gente vai utilizar. Então, se vocês gostaram dessa aula, nos sigam aqui para mais conteúdos, se inscrevam no nosso canal. Nós também temos alguns conteúdos no nosso Instagram. Então, nos sigam, compartilhem, curtam, tá? Que a gente está aqui para trazer mais conteúdos, mais informações. E lembrando vocês que a gente tem sim um curso de homeopatia, onde a gente aborda todos esses temas, matérias médicas com mais profundidade, né? Que eu não consigo trazer ela com tantos sinais e sintomas, mas a gente consegue abordar sim no nosso curso, né? Um curso de 400 horas, para terapeutas, para médicos, para farmacêuticos, para todo mundo que queira ter conhecimento nessa área ou queira atuar nessa área. Então, a gente tem esse curso, é muito bacana, as nossas alunas gostam bastante, tem muito conteúdo. Então, se vocês se interessarem, entrem em contato com a gente e adquiram o nosso curso. Muito obrigada, e a gente sempre vai trazer conteúdos bacanas para vocês aqui no nosso canal.